Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Venho trazer hoje a parte 2 desse vídeo, que foi realizado ontem. Eu quero esmiuçar alguns detalhes e acrescentar outros, e até fazer uma retífica sobre a pauta do vídeo de ontem. Eu fiz um breve roteiro sobre os assuntos da pauta de ontem e elenquei alguns temas para abordar neste vídeo de hoje. Bom, meus amados irmãos, eu esqueci de falar algumas coisas e também por medo do vídeo ficar muito longo, eu quero ser breve, mas quero que os irmãos tenham todas as informações possíveis. A Camila, como muitos sabemos, a ex-esposa do tal pastor da santidade, ela tinha os seus motivos, mas era muito ciumenta. E hoje nós vamos abordar o pastor A, que vocês já sabem quem é, o braço direito do pastor da santidade. Também na pauta do vídeo de hoje. Eu acredito que tudo que for falado aqui possa ser confirmado pela missionária Cleide, já que algumas situações, todas praticamente, ocorreram dentro deste tal ministério, desta tal instituição. Houve uma situação em que todas as mulheres da instituição seriam excluídas e tiveram que se humilhar não só para Deus, mas também para o pastor da santidade, para que elas pudessem retornar ao ministério. Então muitas ajoelharam aos prantos, desesperadas, pois acreditavam que não havia outro ministério senão aquele. Ele manipulava a cabeça dessas pessoas para pensar que não havia outra saída, que somente aquele ministério levaria as pessoas para o céu. Era uma forma de manipulação psicológica, desqualificando todos os outros pastores, todos os outros ministérios e colocando ele como uma fonte segura de salvação. Pois o pastor da santidade gostava de levar as suas pseudo-ovelhas a ferro e fogo, mas para ele sempre existia perdão. Ele poderia disciplinar a maneira que ele achasse correto, mas se ele falhasse, Jesus estaria pronto a perdoá-lo. Ressalvo suas ovelhas. Então aí vemos um perfil narcísico de uma pessoa que se coloca num estado de superioridade, fazendo assim as outras pessoas se humilharem ante ele, pois, ao ver dessas pessoas, ele era o mais santo. Dizia tanto que não ligava para bens materiais, mas quando os obreiros usavam o elantra da igreja, o carro da igreja, ou até mesmo o próprio carro dele, na época a Ranger, isso ocorreu em 2019, já tinha sido aberta a sede na rua Henrique Garcés, estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. Quando os obreiros pegavam esses carros e esbarravam em algum lugar ou arranhava a pintura, ele ficava muito enfurecido, muito bravo. Houve uma situação em que dois obreiros brigaram entre si e saiu da boca do pastor da santidade que se ele excluísse essas tais pessoas, elas iriam implorar para voltar para aquele ministério correndo. Então já se vê aí um caráter de superioridade narcísico, uma sociopatia e um controle
Ele queria ter o controle das massas, né? Fora a soberba. Ele dizia coisas absurdas para suas ovelhas e membros, dizendo que estavam com a vida espiritual negligenciada, destruída, pois ao ver dele, meus irmãos, só ele pode ter dons. Só ele pode manifestar os dons de Deus. Outras pessoas não podem. Ele está sempre em cima e as pessoas embaixo. Não há humildade nesse pastor. Quando as suas ovelhas, ou seus membros ou obreiros pecavam, esse pastor sempre pregava que não se deve humilhar as pessoas publicamente, que deve chamar em um canto com 2 ou 3 testemunhas e assim fazer o que tem que ser feito. Mas quando suas ovelhas ou obreiros erravam, ele expôs muitas vezes na frente de toda a igreja o pecado, usando palavras esdrúxulas de baixo calão, na frente de homens e mulheres, toda a membresia da igreja, o pecado daquela pessoa. E, consequentemente, quase matando a fé e a alma daquelas pessoas. Ele preza tanto por alma, diz que as almas têm valor, que ele é uma alma. Então por que ele fazia isso? Por que ele machucava os seus obreiros, as suas ovelhas, expunha os pecados dele em público para que eles pudessem pegar a disciplina ou serem expulsos da igreja e implorarem para voltar ao ministério? Fica a pergunta no ar para que vocês respondam. Uma pessoa que não sabe governar a sua própria casa, como que pode estar à frente de um ministério? Sem ser ungido pastor, ele se auto-intitulou pastor. Sabe com quanto tempo de batismo ele estava? Se realmente foi convertido? Porque ele gritava muito com as crianças. Nós, membros online, já presenciamos por várias vezes ele gritando com o filho mais velho. Então, como que uma pessoa que não governa a sua própria casa, que não tem o controle de governar a sua própria casa, pode estar na frente de um ministério? E, meus irmãos, o ministério cresceu, essa instituição, em cima de contendas. Ele contendeu com o bispo Gerald, que o mesmo chamou para ir para a inauguração dessa instituição, com o Leão Pentecostal, com o pastor Tiago Souza, com os irmãos dos canais aqui do YouTube, com a cantora Hilda Braga e o seu esposo, e o marido dessa tal cantora estava em cima daquele altar no dia que houve aquela inauguração da igreja. Acredito que ou no aniversário da igreja, não me recordo, onde estavam todos vestidos de branco. O missionário Mike também relata, seria bom que vocês procurassem o testemunho dele contando que o pastor da santidade destruiu a vida dele. Então, estão todas as provas aí, meus irmãos, para que vocês possam ver. Conhecemos a árvore pelos frutos. E uma pessoa que começa um ministério em cima de contenda, como que pode dizer que a missionária está criando contenda na internet? Sendo que o ministério dele se reergueu, tendo como base a contenda e a dissensão entre os irmãos, e não seguindo a paz com todos, como diz na Bíblia. Sobre o relato que eu falei para vocês sobre o pastor A, queria fazer uma retífica e dizer que a foto que foi enviada para o pastor A, o brinquedo de puxar o gatilho não estava apontado sobre a cabeça. Ele estava aparentemente drogado, colocou a arma sobre a boca e tirou uma foto como se estivesse instigando o próprio suicídio, fazendo todos assim ficarem preocupados, todos que sabiam, né, do que estava acontecendo. Então, isso foi um pouco antes da sua prisão. Então, meus irmãos, como que vocês podem dar vazão a uma pessoa que tem uma patologia psicológica, porque isso é psicológico, isso precisa ser tratado, é uma patologia,
uma pessoa que clinicamente não tem condições de estar passando informações verídicas para vocês, uma pessoa fria com um caráter manipulador, uma pessoa que mente e vocês ainda dão vazão para esse homem, dizendo que ele é um homem de Deus. Fiquem alerta, meus irmãos. Várias pessoas tiraram prints das lives que ele apagou com os dedos dele queimados. Em várias vezes ele chegou assim dentro da instituição da vocês, depois de sumir os 3 dias em que ele expulsou a missionária Cleide e a sua ex-esposa do ministério, estava com as pontas dos dedos queimados. E nós sabemos que quando se fuma um cigarro, o cigarro tem filtro. Você para e joga a bituca fora. Mas a maconha não funciona assim, pois ela não tem filtro. E por a pessoa querer tanto aquela substância, ela acaba fumando até queimar os dedos. Então, fica a resposta para vocês também. Vocês irão responder o que ele estava fazendo. E eu falo desse caráter manipulador, meus irmãos, porque ele fazia isso através das suas contendas. Ele passava uma imagem de ser mais santo e dizia que as outras pessoas tinham inveja dele, que estavam criando os ministérios por inveja dele. Então, automaticamente nós, membros online e as pessoas que viviam com ele, passavam a ter um pré-julgamento em relação àquelas pessoas em que ele estava contendendo, porque nós não aceitávamos que aquela pessoa intrusa estivesse falando mal do pastor que era tão santo. E isso era uma coisa que ele criava na cabeça dele, essas contendas, que todo mundo tinha inveja dele. E na verdade não era assim que funcionava. Mas ele fazia você odiar aquela pessoa. Odiar, acredito que é uma palavra muito forte. Mas não gostar daquela pessoa porque estava imitando o pastor da santidade ou porque não tinham ideias parecidas, né? Então você começava a criar uma repulsa e pensar que aquela pessoa era do maligno. E você poderia estar até pecando, blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que aquela pessoa estava com o mal, sendo que o mal estava no nosso próprio lado. E vários obreiros relatam que, enquanto eles estavam lá nas reuniões, ou até mesmo informalmente, as conversas de baixo calão do pastor da santidade eram absurdas. Ele dizia sempre que quando a ex-esposa morresse ia se casar. Na época, ele citou a cantora Esther Kawana, que era apenas uma jovem de 16 anos, e ele dizia que se a ex-esposa falecesse, ele se casaria com ela, se casaria com outras pessoas, com outras irmãs que visitaram o ministério, reparava no corpo dessas irmãs e eram palavras de baixo calão que ele dizia, palavras esdrúxulas, onde invadia a dignidade física, a integridade física daquelas irmãs e elas nem sabiam disso. Era uma conversa informal entre homens, entre ele e os obreiros, onde até mesmo alguns obreiros achavam aquela conversa estranha, mas aceitavam, pois acreditavam que não havia outro ministério para se estar. O porquê que os pastores que colocavam uma placa da instituição deixaram, e até mesmo seu braço direito A deixou, pois havia muitos erros, coisas que não condiziam com o que ele pregava, e ele soltou na plataforma do YouTube que essas pessoas saíram em rebelião, saíram em traição, ou seja, ele é sempre a vítima e nunca o agressor. Ele é sempre o ofendido, mas não o que pratica a ofensa.
Então, meus irmãos, eu queria relatar para vocês que nenhuma pessoa que saiu desse ministério saiu em rebelião. Saíram muito feridas e muito machucadas também, e com sequelas psicológicas graves. Pessoas que se casaram erroneamente, que não deveriam ter se casado, por intermédio da mão deste pastor da santidade, dizendo que Deus estava juntando essas pessoas, quando o propósito de Deus não era aquele. Aquilo foi tudo uma grande mentira, e ele condenou as pessoas ao erro e ao engano, casando pessoas que não têm nenhum tipo de harmonia para estarem juntas e incitando essas falsas doutrinas. Não estou querendo dizer que a sã doutrina do Senhor ela é falsa, mas o regimento interno da igreja foi baseado no regimento interno da igreja pentecostal Deus é Amor. Então, muitas coisas ali estão aumentadas. Eu costumo dizer que ele é um grande sofista, assim como Satanás, que diz meias verdades misturado com mentiras, ou aumentando, ou omitindo. Então, é um sofisma, e ele é um sofista. Este pastor da santidade é sofista, pois ele agregou coisas da sã doutrina e colocou coisas do seu próprio coração que nem ele mesmo segue. E o que sabemos, meus irmãos, é que essa igreja sucumbiu e se dividiu. Agora vamos falar do braço direito, A, que se soltar a voz, a boca, ele sabe de muita coisa, de muita coisa. Mas vamos aos relatos que saiu da própria boca deste pastor A. E o pastor que dirigiu a igreja do Sul, de Caxias do Sul, também dirigiu a igreja de São José dos Campos. Vamos aos relatos dele, aos fatos, perdão. Chegou na instituição no ano de 2018. Ainda estava sediada a instituição na Ademir Rodrigues, atrás do Shopping Del Rey, dizendo que precisava de uma libertação. E tem vídeo disso postado nos canais, para quem quiser ver. Logo, ele desceu as águas com pouco tempo de convertido. Saiu fugido de uma facção de São Paulo e foi até este pastor para ser liberto, pastor da santidade. Mas os planos do pastor da santidade era fazer dele um pastor. Ungiu esse tal pastor a pastor. Ele tinha acabado de se batizar. Não tinha 2, 3 anos de batismo, acredito. E disse que este pastor teria que se casar com uma mulher que ele não ama para pastorear as ovelhas. E mandou este pastor para o sul, onde lá ele sofreu muitas humilhações. E, ao retornar, ele novamente foi mandado para São José dos Campos e depois para o sul de novo, e não deu certo. E se desmembrou da igreja por ver muitas coisas erradas, mas ele sabe de muita coisa. De muita coisa. E ele não vai relatar. Acredito que por medo. Mas também, este pastor não é um exemplo de pastor, pois chegaram aos meus ouvidos de pessoas que testemunharam, somos muitas pessoas, dizendo que este mesmo pastor
era um adúltero, por ele estar infeliz em seu casamento. Ele dava em cima das irmãs e até mesmo de pessoas que o hospedavam em sua residência. Ele dava em cima das pessoas que moravam próximas a esta pessoa que lhe deu abrigo. Um pastor que estava há pouco tempo na caminhada do evangelho, não conhecia nada de evangelho, casou-se com alguém por força, teve que ter filhos, pois o RI da igreja não permitia nenhum tipo de contracepção. E a mulher deste pastor entrou em uma depressão profunda. Mas o que ele relata é que ele ficou responsável pelos trabalhos sociais da instituição Cracolândia, outros lugares, a tal chácara clínica de reabilitação. E ele estava andando com o pastor da santidade lá do lado. Foi quando conheceram um jovem do canal Dias de Sistema e este pastor, braço direito, por de nome A, ele conta que o jovem passava substâncias ilícitas para o tal pastor da santidade. Levava até ele. E o mesmo jovem do canal Dias de Sistema relata que o pastor da santidade teve envolvimento com todo tipo de coisas que nós relatamos aqui, inclusive fazendo uso de substâncias ilícitas dentro de motéis com travestis. Fontes dizem que este vídeo, o pastor da santidade estava parecendo uma mulher para o travesti. E não acredito que seja mentira, pois ao estar uma vez antes do pastor da santidade ser preso com ele pessoalmente, ele relata com sua própria boca, na frente de mais uma testemunha, que ele conhecia travestis lindos do passado e tinha o contato deles até hoje. E dizia que pareciam mulheres que era muito difícil de identificar que eram homens transgêneros. E que ele mantinha o contato. E isso saiu da própria boca do pastor da santidade. E ele não reconhece, ele não tem humildade, não assume os seus erros. E, meus irmãos, eu queria que vocês refletissem em todas essas informações. Vocês tiveram acesso a pessoas que foram na porta do presídio do CDP de Suzano e constataram que a prisão dele surgiu por tentativa de feminicídio. A polícia não tem o porquê mentir. O processo estava rolando em segredo de justiça. Então, tivemos que vir a público para testemunhar contra as mentiras deste falso pastor. Que vocês possam refletir em todas essas informações e equiparar a verdade. Pois a verdade está sendo exposta pela financeira, tesoureira, quem dirigia a cabeça do Ministério Missionário Cleide Vieira Santos, pois o mesmo não tinha experiência em nada. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Naqueles momentos de libertações, ele esperava alguém falar qual demônio que estava manifestado ali para que ele pudesse reproduzir
mas ele mesmo não sabia o que ele estava fazendo. E é isso que eu tenho para relatar aos irmãos. E Deus os abençoe.